As notas que minha sogra atirou atingiram meu rosto, retrezentos que, após baterem na minha bochecha, se espalharam pelo chão. A dedicação dos últimos 3 anos, acordando às 5 da manhã para cozinhar, esfregar o chão e até massagear as costas da minha sogra. A recompensa por essa dedicação comovente foi míseros R$300. Meu marido apenas me observava com um sorriso de escárnio. Naquela noite, chuvosa, fui expulsa daquela casa como um cachorro. Mas minha sogra não podia imaginar. Ela não fazia ideia de com quem estava mexendo. Eu decidi que não iria mais tolerar aquilo. A conselheira de sombras que moveu os bastidores do poder político e econômico do Brasil por 20 anos. Uma mulher que, com um telefonema, fazia presidentes de grandes corporações correrem e o procurador-geral da República baixar a cabeça. Eu fiz uma única ligação. Senhor Almeida, preciso que o senhor corte uma pessoa. Pouco tempo depois, a casa da minha sogra virou de cabeça para baixo. O que exatamente aconteceu com eles? Antes de começar a história, por favor, inscreva-se e deixe seu like. E comente de onde você está. Ouvindo para que a felicidade possa preencher esse lugar, as pontas dos dedos de Helena tremiam sutilmente. Eram 4 da manhã. Na cozinha, o cheiro de azeite de dendê e alho se misturava, pinicando suas narinas. Helena estava em frente à tábua de cortar, sem dormir direito há 3 dias. Sob seus olhos injetados, olheiras profundas se assentavam, e seus dedos estavam repletos de pequenos cortes de faca. Hoje era o dia do jantar para celebrar a nomeação de seu marido, Ricardo, como candidato a ministro. Desde que se casara e entrara para aquela família há 3 anos, Helena nunca havia revelado seu passado. Nos tempos em que trabalhava como a principal gestora de crises para uma das maiores famílias empresariais do Brasil, administrando todos os seus segredos, não havia nada que não passasse por suas mãos. Mas, deixando para trás essa era glamourosa, Helena sonhava com uma felicidade comum e abdicou de tudo. Fingindo ser filha de uma família pobre, ela entrou naquela casa acreditando apenas no amor. Helena colocou um pedaço de picanha maturada, tirado da geladeira, sobre a tábua. Seu olhar, enquanto examinava as fibras da carne com um movimento suave do pulso, era notavelmente sério. Para uma dona de casa comum, sua habilidade era excessivamente profissional. Bobó de camarão, vatapá, moqueca capixaba, arroz de pato no tucupi. Eram todos pratos que representavam o auge da alta gastronomia brasileira. Helena tinha experiência em preparar inúmeros banquetes para dignitários estrangeiros durante seus dias trabalhando para a família bilionária. Relembrando aquelas memórias, ela preparou cada prato com esmero. 1 hora antes da chegada dos convidados, Helena finalmente arrumou todos os pratos na mesa. Sobre as louças de porcelana fina, os pratos coloridos pareciam uma pintura. Helena arrastou seu corpo exausto até o espelho do banheiro. Ela pressionou as pálpebras inchadas com os dedos. E, de repente, seus olhos encontraram os do seu reflexo. Seu rosto não era mais o mesmo. O olhar que antes enfrentava o mundo com tanta confiança agora parecia desanimado. Helena forçou um sorriso, mas o sorriso no espelho era apenas estranho. Às 18, os convidados começaram a chegar. A cada vez que a porta da frente se abria, Helena se curvava profundamente para cumprimentar. Os superiores de seu marido Ricardo, figuras políticas e conhecidos da alta sociedade que sua sogra, Dona Odete, havia se esforçado para convidar, enchiam a espaçosa sala de estar com o cheiro de perfumes caros e risadas. Dona Odete estava sentada no centro de tudo, como uma rainha. Um grosso colar de pérolas adornava seu pescoço, e os anéis em seus dedos brilhavam. Desde que se tornara uma nova rica, Odete sempre gostou de exibir sua riqueza. Finalmente, o jantar começou. Helena cuidadosamente levou os pratos para o centro da mesa. A cada prato que ela colocava, exclamações de admiração surgiam dos convidados. Meu Deus, olhem este bobó de camarão. O camarão derrete na boca. É melhor que o de muitos restaurantes famosos de Salvador. Um cavalheiro de meia idade sentado ao lado acrescentou.
depois de provar um pouco do caldo da moqueca. O tempero não é exagerado, mas tem um sabor profundo. Não é uma habilidade comum, realmente primoroso. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Helena. As 3 noites em claro valeram a pena, ela pensou. Mas o sorriso não durou muito. Sua sogra, Odete, pegou seus talheres e levou um pedaço da carne à boca. Depois de mastigar por um momento, a expressão de Odete se contorceu. O coração de Helena afundou. Odete bateu os talheres na mesa com força. O som foi tão agudo que a mesa barulhenta ficou em silêncio instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para Odete. Helena sentiu o peito apertar enquanto observava os lábios da sogra. Os lábios se abriram lentamente. Servir essa comida de botequim grosseira na mesa da casa de um futuro ministro? A voz de Odete era fria e cortante, como um furador de gelo perfurando seus ouvidos. A cor sumiu do rosto de Helena. Suas origens humildes realmente não te abandonam. Odete zombou. Um murmúrio baixo se espalhou entre os convidados. Helena apertou as mãos no avental. As unhas cravaram na palma, mas ela não sentiu a dor. Sinto muito, mamãe. Se não agradou ao seu paladar, posso preparar outra coisa. A voz de Helena tremeu. Ela tentou manter a calma, mas sua garganta estava seca. Odete acenou com a mão, cortando as palavras de Helena. Chega, essa comida tem cheiro de pobreza. Não importa o quanto você tente disfarçar, sempre aparece. Com essa observação, alguns convidados viraram o rosto, constrangidos. Mas ninguém se levantou para defender Helena. Helena olhou para seu marido, Ricardo. Ele estava brincando com sua taça de vinho, olhando pela janela, como se o que estava acontecendo não tivesse nada a ver com ele. Helena ouviu o som de algo se quebrando lentamente dentro de seu peito. Foram 3 anos. Acordar de madrugada para cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, massagear as costas da sogra e passar os ternos do marido. Ela nunca reclamou uma única vez, porque ela o amava, porque ela queria fazer parte daquela família. Mas naquele momento, Helena percebeu. Ela não era nada mais do que uma empregada naquela casa. Não importava o quanto se dedicasse. Não importava o quanto se esforçasse para aquelas pessoas, ela era apenas a nora de origem. Pobre. Algo quente brotou nos olhos de Helena, mas ela não chorou. Ela cerrou os dentes e segurou as lágrimas. Se chorasse ali, parecia que tudo realmente acabaria. Odete se virou para os convidados com um sorriso radiante. Vamos, vamos? Eu preparei algo especial, comam isso. Minha nora não tem muito talento na cozinha, haha. Risadas sem graça surgiram entre os convidados. Helena, de cabeça baixa, recuou lentamente para a cozinha. O som de risadas e sussurros a seguiu. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Apoiada em um canto da cozinha, os ombros de Helena tremiam sutilmente. Os pratos que ela preparou por 3 noites em claro. O esmero que lhe custou cortes nos dedos e dores nas costas foi pisoteado com uma única frase. Helena se apoiou na parede e olhou para o teto. Através de sua visão embaçada, a luz fluorescente olhava para ela friamente. Ela ouviu o som da Torre de 3, anos de esforço desmoronando, e dos escombros, algo que Helena havia se esforçado para enterrar, começou a levantar a cabeça lentamente. Passava das 23 quando os convidados começaram a ir embora. Helena ficou na entrada, curvando-se para se despedir. Os convidados passaram por ela sem sequer olhar. Quando o carro do último convidado saiu pelo portão, um silêncio pesado tomou conta da casa. Helena arrastou seu corpo cansado para a sala de estar. Na mesa, seus pratos intocados permaneciam. A carne assada fria, o vatapá endurecido. O esmero de 3 noites em claro, abandonado como lixo. Helena engoliu um suspiro pesado e começou a limpar os pratos. Então uma voz aguda veio de trás dela. Parei, era sua sogra, Odete. Helena, segurando um prato, virou-se lentamente. Odete estava sentada no sofá com as pernas cruzadas, encarando-a. Ao seu lado, seu marido Ricardo estava de braços cruzados.
O coração de Helena começou a bater de forma sinistra. Odete se levantou lentamente do sofá. O som de seus saltos altos, batendo no chão de mármore, se aproximava. Helena, sem perceber, deu um passo para trás. Você sabe o que fez hoje? A voz de Odete era baixa e controlada. Era possível sentir a raiva que ela tentava suprimir. Sinto muito, mamãe. Eu não fui boa o suficiente. Boa o suficiente? Não foi nem perto de ser boa o suficiente. Odete zombou, cortando as palavras de Helena. Servir aquele tipo de comida no jantar da casa de um candidato a ministro? Você tem noção do vexame que me fez passar na frente de todos? Os lábios de Helena tremeram. A injustiça subiu pela sua garganta, mas ela a engoliu. Responder agora só pioraria a situação. Mas as próximas palavras de Odete estavam completamente fora de suas expectativas. Arrume suas malas. Helena não acreditou no que ouviu. O quê? Mamãe? O que a senhora quer dizer com? Não entendeu? Deu fora desta casa. Agora. Os olhos de Odete brilhavam friamente. Não era uma piada, era sério. Helena sentiu o fôlego faltar. Mamãe, se eu fiz algo errado, eu vou consertar. Por favor, me dê mais uma chance. Chance? Eu te dei 3 anos. Odete zombou. Eu observei por 3 anos e você não serve. Não tem o nosso nível. Você não se encaixa na nossa família. Helena olhou para o marido. Ricardo ainda estava de braços cruzados, olhando pela janela, como se a situação não tivesse nada a ver com ele. Amor, você não vai dizer nada? A voz de Helena tremeu, cheia de súplica. Mas Ricardo nem sequer virou a cabeça. Ele apenas cuspiu uma frase fria. Faça o que minha mãe disse. Naquele instante, a mente de Helena ficou em branco. Foram 3 anos. Acordar todos os dias às 5 da manhã para cozinhar, passar os ternos do marido, agradar a sogra. Em feriados, ela fritava salgadinhos até seus dedos incharem. Em jantares de família, ela passava a noite em claro preparando a comida. Ela nunca reclamou uma única vez, e a única coisa que saiu da boca de seu marido foi aquilo. Faça o que minha mãe disse. A cor desapareceu lentamente do rosto de Helena. Ela ouviu o som de algo se partindo dentro de seu peito. O que ela acreditava ser amor, o que ela acreditava ser família. Tudo desmoronou em um instante. Odete tirou algo de sua bolsa. Eram 3 notas de R100. Odete as segurou entre os dedos e as atirou no rosto de Helena. Tapa. As notas atingiram a bochecha de Helena e caíram, espalhadas no chão. Helena não conseguia se mover. Era como se seu corpo inteiro tivesse se transformado em pedra. R$300. Esse é o pagamento pelos seus 3 anos de serviço. A voz de Odete estava cheia de escárnio. E estou sendo generosa. Com a situação da sua família, isso deve durar alguns meses. Haha. Helena lentamente baixou a cabeça e olhou para o chão. 3 notas de R100 estavam espalhadas pelo chão de mármore. A luz do lustre do teto refletia friamente nelas. As notas se refletiam claramente nas pupilas de Helena. 3 anos passaram diante de seus olhos. As noites de inverno lavando roupa até suas mãos racharem, as lágrimas que ela engoliu enquanto massageava as costas da sogra, as madrugadas organizando documentos para a promoção do marido. Todo aquele tempo valia apenas R$300? Os cantos dos lábios de Helena tremeram sutilmente. Era um sorriso. Não de raiva ou tristeza, mas um sorriso frio. Helena se curvou lentamente e pegou as notas do chão. 1, 2, 3. Ela alisou as notas amassadas na palma da mão. Odete disse com um sorriso de escárnio. Isso mesmo. Dinheiro é dinheiro. Tem que pegar. Pobre é sempre pobre. Helena levantou a cabeça. Naquele momento, Odete, sem perceber, deu um passo para trás. O olhar de Helena havia mudado. Não era o olhar da nora submissa que abaixava a cabeça há 3 anos. Era um olhar frio, afiado, como se fosse outra pessoa. Helena abriu a boca. Eu vou devolver este dinheiro depois. Com juros. Sua voz era baixa, mas clara. Uma voz calma, sem nenhum tremor. Um lampejo de perplexidade cruzou o rosto de Odete. O quê? Você está me desafiando?
Não, estou desafiando, mamãe, disse Helena, dobrando as notas e guardando-as no bolso. É uma promessa, de que eu certamente pagarei de volta. Helena não disse mais nada. Ela se virou e foi para seu quarto. Os gritos de Odete seguiram, mas ela não os ouviu. Depois de fechar a porta do quarto, Helena se apoiou na parede por um momento. Seu coração batia descontroladamente, mas estranhamente, sua mente estava calma. Era como se o fardo pesado que a oprimia há 3 anos tivesse sido subitamente removido. Helena tirou uma mala de viagem velha do fundo do armário. Suas mãos, enquanto arrumava as malas, estavam firmes. Alguns cosméticos, algumas peças de roupa íntima e uma pequena foto que ela trouxe quando se casou. Isso era tudo o que Helena possuía naquela casa por 3 anos. Às 2 da manhã, Helena saiu de casa. Ninguém a acompanhou. Ninguém observou as costas de Helena enquanto ela saía pelo portão. O ar frio da madrugada roçou sua bochecha. Helena respirou fundo. Era o cheiro da liberdade que ela não sentia há 3 anos. Helena tirou as 3 notas de R, dobradas do bolso, e as observou em silêncio. Os cantos de seus lábios se curvaram lentamente para cima. Um sorriso frio, afiado. Esperem, mamãe, Helena sussurrou. Vou lhes mostrar exatamente quem eu sou. Enquanto caminhava na escuridão, as pupilas de Helena brilhavam friamente. A conselheira de sombras, adormecida por 3 anos, estava lentamente despertando. A névoa da madrugada pairava densa sobre uma pequena vila de pescadores em Angra dos Reis. Helena caminhava por uma viela estreita, puxando sua mala de viagem velha. O som das rodinhas rangendo quebrava o silêncio da madrugada. No final da viela, uma casa modesta de 2 andares apareceu. Um portão com a tinta descascada, uma caixa de correio enferrujada, o refúgio secreto de Helena que ninguém visitava há 3 anos. Helena pegou uma chave de debaixo de um vaso de plantas e abriu a porta. Com um som rangente, a porta se abriu e um cheiro de mofo atingiu suas narinas. Helena acendeu a luz e entrou lentamente. Uma sala de estar coberta de poeira, janelas com teias de aranha. Um espaço onde o tempo parecia ter parado. Helena largou a mala e olhou ao redor por um momento. Ela havia comprado esta casa nos dias em que trabalhava para a família bilionária. Um refúgio preparado para o caso de um dia ter que deixar tudo para trás. Ela só não esperava que esse dia chegasse assim. Helena entrou no quarto principal. Um guarda-roupa velho ocupava uma parede inteira. Helena abriu a porta do guarda-roupa e tateou o canto interno. Seus dedos tocaram um metal frio. Era um pequeno cofre. Helena o tirou e o colocou no chão. As pontas de seus dedos tremeram sutilmente enquanto ela digitava a senha. Bip! Uma luz verde se acendeu e a porta do cofre se abriu. Helena prendeu a respiração por um momento e olhou para dentro. Havia um único caderno de capa de couro preta. Helena o pegou cuidadosamente. Não havia nada escrito na capa. Mas dentro deste caderno estavam escritos segredos que poderiam abalar o Brasil. Helena abriu lentamente o caderno. Na primeira página estava o nome do presidente do maior grupo de agronegócio do país. Ao lado, uma data e uma breve anotação. Era um registro de quando Helena limpou a bagunça do filho do presidente. 10 anos atrás, após um acidente de carro causado por dirigir embriagado. Na página seguinte estava o nome de um barão da construção civil. Gestão de Caixa 2, Organização de Fundos para Fuga para o Exterior, abafamento de investigações da Polícia Federal. Não havia nada que não tivesse passado pelas mãos de Helena. 20 anos de conexões com as figuras mais poderosas da política e da economia estavam contidos naquele pequeno caderno. Os cantos dos lábios de Helena se curvaram lentamente para cima. Havia pessoas a quem ela havia feito favores e pessoas cujos pontos fracos ela conhecia. De qualquer forma, poderiam ser armas para Helena. Helena fechou o caderno e olhou novamente para dentro do cofre.
Um celular antigo chamou sua atenção. Era um celular pré-pago, um burner phone, sua linha de comunicação exclusiva, que ela havia desligado há 3 anos ao decidir se aposentar. Helena pegou o celular e pressionou longamente o botão de ligar. A tela piscou e lentamente se acendeu. Assim que o sistema iniciou, os sons de notificação começaram a jorrar. Blim, blim, blim. Com o som incessante das notificações, os olhos de Helena se arregalaram. A tela exibia centenas de mensagens de texto e registros de chamadas perdidas. Eram as que se acumularam por 3 anos. Helena começou a verificar as mensagens, uma por uma. Senhora Helena, é urgente. Por favor, entre em contato. Senhora Helena, onde a senhora está? Preciso da sua ajuda. Senhora Helena, por acaso a senhora se aposentou? Por favor, entre em contato. Os nomes dos remetentes eram todos ilustres. Presidentes de grandes empresas, deputados, um ex-procurador-geral. As pessoas que moviam o Brasil estavam procurando por Helena. Helena, segurando o celular, olhou pela janela. O dia estava amanhecendo. A luz avermelhada do sol se espalhava sobre o mar de Angra dos Reis. A luz vermelha se refletiu nas pupilas de Helena. Por 3 anos, Helena tentou viver como uma nora comum. Ela queria apagar completamente seu eu passado e começar uma nova vida. Mas eles não permitiram que ela tivesse tal vida. Eles a desprezaram por ser pobre, a maltrataram por ser humilde. E, no final, a expulsaram como um cachorro. Tudo bem, farei como desejam. O olhar de Helena se tornou gelado. A Helena, como morreu hoje. Agora era a vez da conselheira de sombras, Helena, retornar. Helena pegou o celular e procurou em seus contatos. Seus dedos pararam em um nome. Senhor Almeida, o presidente do maior grupo de agronegócio do país. Há 10 anos, quando seu filho se envolveu em um acidente, foi Helena quem passou a noite correndo para resolver a situação. Naquela época, o senhor Almeida, com lágrimas nos olhos, disse: Senhora Helena, nunca esquecerei este favor enquanto viver. Helena apertou o botão de chamada. Antes que o telefone tocasse 2 vezes, a outra parte atendeu. Uma voz trêmula veio do outro lado da linha. Alô? Por acaso é a senhora Helena? Helena sorriu e respondeu: Há quanto tempo, senhor Almeida? Tenho um favor a pedir. Do outro lado da linha, ouviu-se uma respiração ofegante. E então a voz do senhor Almeida soou firme. Senhora Helena, é só dizer, faço qualquer coisa. Helena observou o sol nascente pela janela. A cortina da vingança estava se abrindo naquela tarde em um restaurante sofisticado de frutos do mar em Paraty. Helena estava sentada em uma mesa perto da janela, observando o mar. O terninho preto que ela não usava há 3 anos lhe caía perfeitamente. A imagem da nora de avental surrado, confinada à cozinha, havia desaparecido. O olhar frio e afiado, a postura ereta. A conselheira de sombras, Helena, estava de volta. Pela manhã, Helena passou um longo tempo em frente ao espelho. Ela penteou o cabelo que, por 3 anos, esteve sempre preso. Ao aplicar maquiagem em sua pele, pálida, uma pessoa completamente diferente apareceu no espelho. A gestora de crises que administrava todos os segredos das famílias mais ricas, a figura de poder sombrio a quem os poderosos da política e da economia se curvavam. Aquela Helena estava de volta após 3 anos. A porta se abriu e um homem entrou. Era o senhor Almeida. Um físico robusto, apesar de seus mais de 60 anos, cabelos grisalhos, um dos 5 empresários mais poderosos do país, o imperador do agronegócio que empregava milhares de pessoas, um magnata a quem nem os políticos tratavam levianamente. Mas, no momento em que viu Helena, uma expressão como a de um aluno encontrando um velho mestre surgiu em seu rosto. Senhora Helena. O senhor Almeida se aproximou rapidamente e parou em frente a Helena. E então ele se curvou profundamente. Os funcionários do restaurante de luxo observaram a cena com olhos espantados. O imperador do agronegócio brasileiro se curvando para uma mulher de meia idade.
Os funcionários se perguntavam quem diabos era Helena, trocando olhares. Sente-se, Sr. Almeida, disse Helena calmamente. O Sr. Almeida sentou-se cuidadosamente na cadeira em frente a ela. Seus olhos mostravam alegria, mas também um toque de tensão. Desde que Helena resolveu o acidente de seu filho há 10 anos, o Sr. Almeida respeitava sinceramente. Não, mais do que respeito, ele a temia. 3 anos, Senhora Helena. Onde a senhora esteve por 3 anos? Ficamos tão preocupados por não conseguirmos contato. Helena pegou sua xícara de chá e tomou um gole. Tive alguns assuntos pessoais, queria descansar um pouco. Descansar? A senhora sabe o quão caótico o setor ficou sem a senhora? A cada pequeno ou grande problema, todos procuravam pela senhora Helena. A sinceridade era evidente na voz do senhor Almeida. Helena pousou a xícara e foi direto ao ponto. Senhor Almeida, tenho um favor a pedir. Diga o que for. Farei qualquer coisa, respondeu o senhor Almeida, imediatamente, sem um segundo de hesitação. Helena começou a falar lentamente. Existe um homem chamado Ricardo. Atualmente, ele é um alto funcionário do governo nomeado como candidato a ministro. E há uma mulher chamada Odete. Ela é proprietária de vários prédios em bairros nobres de São Paulo. O que essas pessoas fizeram à senhora? O olhar do senhor Almeida se aguçou. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Helena. Eles são minha sogra e meu marido. Ah, para ser precisa, meu futuro ex-marido. O choque se espalhou pelo rosto do senhor Almeida. A mão que segurava a xícara de chá parou no ar. Ele ficou sem palavras por um momento e então seu rosto ficou vermelho de raiva. Eu ouvi dizer que a senhora havia se casado, mas não pode ser que eles. Fui tratada como empregada por 3 anos, trabalhando de manhã à noite, ouvindo todo tipo de humilhação. E ontem à noite fui expulsa com R, 300 atirados no meu rosto. A voz de Helena era calma. Ela falava como se estivesse contando a história de outra pessoa. Mas essa calma apenas alimentou ainda mais a raiva do senhor Almeida. O senhor Almeida bateu o punho na mesa. Esses vermes! Como ousam fazer isso, a senhora Helena? Bang! A xícara de chá tremeu. Um pouco de chá quente derramou na mesa. Os funcionários se assustaram e viraram a cabeça, mas ninguém se aproximou ao ver a expressão furiosa do senhor Almeida. Isso é inacreditável. Depois de tudo o que a senhora fez por este país, Helena levantou a mão para acalmar o senhor Almeida. Não se exalte, senhor. Almeida, eu pretendo me vingar deles, e para isso preciso da sua ajuda. É só dizer. Eu farei com que esses desgraçados acabem na rua. Se for preciso, amanhã mesmo. Helena balançou a cabeça. Não precisa ter pressa. Vou destruí-los devagar e com certeza. Primeiro, investigue-os. Seus bens, relações comerciais, todos os segredos que eles escondem. Tudo. O senhor Almeida assentiu. Entendido. Vou mobilizar toda a minha equipe de inteligência. Em uma semana, saberei até a cor da roupa íntima deles. Helena sorriu, satisfeita. Obrigada, senhor Almeida. E mais uma coisa, diga o que for. Por favor, entre em contato com os outros. Diga a eles que eu voltai. Os olhos do senhor Almeida brilharam. Ele entendeu perfeitamente o significado daquelas palavras. O retorno da conselheira de sombras. A notícia logo abalaria todo o cenário político e econômico do Brasil. Naquela noite, o celular pré-pago de Helena começou a tocar sem parar. O primeiro a ligar foi um barão da construção civil, um homem chamado João Batista. 7 anos atrás, quando uma investigação da Polícia Federal estava prestes a pegá-lo, foi Helena quem criou uma brecha para ele escapar. Se não fosse por Helena, ele estaria na prisão agora. Senhora Helena, a senhora está viva. Eu ajudo em qualquer coisa. Daria minha vida se fosse preciso. O próximo foi um ex-procurador-geral da República, Sérgio Moraes. 8 anos atrás, quando seu filho se envolveu com drogas, Helena resolveu o problema discretamente. Ela foi a benfeitora que salvou tanto o futuro do filho quanto sua própria reputação. Senhora Helena, se precisar de contatos no Ministério Público,
Me ligue a qualquer hora. Há muitos promotores e procuradores que ainda me devem favores. Depois, vieram donos de redes de televisão, banqueiros influentes, deputados federais. Com um telefonema de Helena, as figuras mais poderosas do Brasil começaram a se curvar, uma por uma. Todos eles tinham uma dívida com Helena, seja por ter salvo suas vidas, por ter los tirado de uma crise ou por ter encoberto uma fraqueza fatal. A rede de contatos que ela construiu em 20 anos, trabalhando nas sombras, agora estava dando frutos. Helena aceitou seus juramentos de lealdade, um por um. Conforme a noite avançava, o sorriso de Helena se alargava. O poder que ela havia abandonado há 3 anos estava voltando para suas mãos. Ou talvez estivesse ainda mais forte do que há 3 anos. As dívidas acumuladas haviam retornado com juros. Na manhã seguinte, o primeiro relatório do Sr. Almeida chegou. Senhora, Helena, é como prevíamos. Essa mulher Odete tem inúmeras suspeitas de sonegação de impostos imobiliários. Houve uso de laranjas na aquisição dos imóveis. E a declaração de renda de aluguel é uma bagunça. Se investigarem a fundo, a multa será de milhões de reais. Helena, com o telefone no ouvido, olhou pela janela. E o tal do Ricardo é ainda pior. Há suspeitas de diploma falso e evidências de recebimento de propina. Se isso vier à tona na sabatina do Senado, ele está acabado. Investigue mais. Até o que estiver escondido, entendido? E senhora Helena, há mais uma informação interessante. O que é? O Ricardo, ele tem uma amante, é filha de uma família rica. O apartamento que ele comprou para ela foi pago com o dinheiro do caixa 2 da Odete. Mãe e filho conspiraram para preparar um novo casamento pelas suas costas. Os olhos de Helena brilharam friamente. A razão pela qual seu marido queria abandoná-la ficou clara. Desde o início, Helena não passava de um trampolim para ele se tornar ministro. A esposa submissa de uma família pobre, uma mulher inofensiva que não atrapalharia sua ascensão. Ele a usou e quando uma carta melhor apareceu, a descartou como um sapato velho. Helena riu baixinho. Ótimo. Perfeito. Sua voz era calma, mas continha uma intenção assassina e gélida. Senhor Almeida, reúna as provas, todas elas. Vou mostrar ao mundo exatamente o que eles fizeram. De uma forma tão perfeita que não deixará espaço para uma única desculpa. Desligando o telefone, Helena olhou para o mar matinal de Angra. As ondas suaves brilhavam sob a luz do sol. Mas a paisagem pacífica não entrava em seus olhos. Em sua mente, apenas uma imagem se formava. O dia em que sua sogra e seu marido se ajoelhariam e implorariam. Helena tirou as 3 notas de R, 100 dobradas do bolso e as abriu. A luz do sol da manhã pousou sobre as notas amassadas. Esperem, logo estarei aí. O sussurro de Helena foi levado pela brisa do mar. A rede do caçador estava se fechando lentamente. Uma semana se passou. A velha casa de 2 andares em Angra dos Reis havia se transformado em um quartel-general secreto. Pilhas de documentos se acumulavam na mesa da sala de estar. E na parede, fotos da sogra e do marido estavam presas. Fios vermelhos se conectavam a elas, formando complexos diagramas de relacionamento. Helena estava examinando os documentos com uma lupa. Eram os materiais enviados pela equipe de inteligência do Sr. Almeida. Matrículas de imóveis, extratos bancários, registros de chamadas. Os últimos 10 anos de Odete e Ricardo estavam detalhadamente registrados ali. Os olhos de Helena brilhavam friamente. Era muito mais sujo do que ela esperava. Era um poço de podridão. Helena virava os papéis, página por página, confirmando cada um de seus crimes. Primeiro, a corrupção de sua sogra, Odete, foi exposta. Odete era originalmente uma dona de um pequeno mercado no interior. Mas, 15 anos atrás, ela de repente comprou um prédio em um bairro nobre de São Paulo. Ninguém sabia de onde veio o dinheiro. Descobriu-se que Odete vinha comprando imóveis usando nomes de parentes como laranjas. Era para sonegar impostos. Imposto de transmissão, imposto sobre ganhos de capital
IPTU. Os impostos que Odete sonegou somavam milhões. Além disso, ela recebia o aluguel apenas em dinheiro e não o declarava. Uma sonegadora clássica. Helena zombou. Ela disse que para ser parente de um ministro era preciso ter nível. Que nível uma sonegadora de impostos tem para exigir? A mão de Helena, que virava os documentos, parou. Uma foto chamou sua atenção. Era uma foto de Odete com um homem em um campo de golfe. Helena reconheceu o rosto do homem. Era um alto funcionário da Receita Federal. Os olhos de Helena se estreitaram. Era por isso que Odete conseguia evitar auditorias fiscais. Um funcionário da Receita Federal subornado estava bloqueando as investigações. A podridão é tão grande que não se vê o fim. Helena separou a foto. Seria uma prova útil mais tarde. Em seguida, era a vez de seu marido, Ricardo. Os crimes de Ricardo eram ainda mais graves que os de sua sogra. Era difícil acreditar que um homem que havia subido tanto na carreira, a ponto de ser nomeado candidato a ministro, pudesse ser tão sujo. A primeira coisa que chamou a atenção foi a suspeita de diploma falso. Em seu currículo, Ricardo afirmava ter um mestrado de uma prestigiosa universidade americana. Graças a esse diploma, sua promoção foi rápida e ele acabou se tornando candidato a ministro. No entanto, a equipe de inteligência do senhor Almeida verificou no ZEUA e descobriu que Ricardo nunca sequer foi admitido naquela universidade. Era um diploma completamente falso. Helena suspirou ao ler o documento correspondente. Era um fato que ela não conhecia, mesmo vivendo com ele por 3 anos. Ou talvez ela nunca tenha tentado saber, porque ela acreditava que o amava, mas agora esse sentimento não existia mais. Helena passou friamente para o próximo documento. Era um documento detalhando o recebimento de propina. Ricardo havia recebido dinheiro de várias construtoras em troca de licenças e alvarás. Os valores variavam de dezenas de milhares a centenas de milhares de reais. Todo o dinheiro recebido ia para uma conta em nome de um laranja de sua sogra, Odete. Mãe e filho estavam no mesmo barco. A mãe lavava a propina do filho com seu dinheiro sonegado, e o filho usava seu poder para ignorar a sonegação da mãe. Uma relação de simbiose perfeita. Helena sorriu e murmurou. Incrível. Uma verdadeira organização criminosa familiar. Nesse momento, seu celular pré-pago tocou. Era o senhor Almeida. Helena atendeu. Senhora Helena, há uma nova confirmação. Diga, é sobre a amante do Ricardo. O nome dela é Cristiane Salles, 32 anos, filha do presidente de um grupo empresarial de médio porte. Eles estão juntos há cerca de 2 anos. A sobrancelha de Helena se contraiu. 2 anos significava que ele começou a trair, lá apenas 1 ano depois do casamento. E o apartamento foi confirmado? Sim. Uma cobertura de R$ 5 milhões no Leblon, no Rio. Está no nome da Cristiane, mas o dinheiro saiu da conta de caixa 2 da Odete. Temos até o comprovante de pagamento. Um sorriso frio se espalhou pelo rosto de Helena. No 2º ano de casamento, ele compra um apartamento de R$ 5 milhões para a amante. E com o dinheiro da mãe, que filho dedicado. Desligando o telefone, Helena se levantou e foi até a janela. O mar de Angra dos Reis brilhava sob a luz do sol. Barcos de pesca entravam e saíam do porto, criando uma cena pacífica. Mas o coração de Helena não estava tão calmo quanto o mar. Foram 3 anos. Acordar todos os dias às 5 da manhã para cozinhar, passar os ternos do marido, agradar a sogra. Ela lavou roupa até suas mãos racharem e esfregou o chão até seus joelhos doerem. Durante todo esse tempo, seu marido estava se divertindo com outra mulher. E na mesma casa onde ela era humilhada, ele e a sogra estavam procurando uma nova noiva. Helena cerrou os punhos. Não era raiva. A raiva já havia passado. O que preenchia o coração de Helena agora era uma determinação fria. Uma vontade de ferro de fazê-los pagar pelo que fizeram. Nesse momento, alguém bateu na porta da frente. Helena abriu a porta e viu um rosto familiar.
era o ex-procurador-geral da República, Sérgio Moraes. Em suas mãos, ele segurava um envelope de documentos grosso. Senhora Helena, eu trouxe, pessoalmente, entre, por favor, Dr. Sérgio. Helena o conduziu para dentro. Sentados frente a frente no sofá da sala, Sérgio colocou o envelope na mesa. O caso de propina do Ricardo. Conseguia até os documentos internos do Ministério Público. Com isso, se ele for processado, pega no mínimo 10 anos de prisão. Helena pegou os documentos e os folheou. A origem da propina que Ricardo recebeu, os valores, as datas, tudo estava meticulosamente organizado. Eram informações de investigação interna, que apenas o Ministério Público teria acesso. Obrigada, Dr. Sérgio, não há de quê. Se não fosse pelo caso do meu filho, 8 anos atrás, eu não estaria onde estou hoje. A sinceridade era palpável na voz de Sérgio. Helena assentiu e colocou os documentos na mesa. Posso pedir mais um favor? Diga o que for. O senhor sabe quando é a data da sabatina dele no Senado? Sérgio pensou por um momento e respondeu. Pelo que sei, é na próxima sexta-feira. Por quê? Os cantos dos lábios de Helena curvaram lentamente para cima. Esse dia será perfeito. O quê? Como assim? Na véspera da sabatina vou expor tudo. O diploma falso, a propina, a amante, tudo. Os olhos de Sérgio se arregalaram. Ele percebeu o quão meticuloso era o plano de Helena. Se o escândalo estourasse na véspera da sabatina, Ricardo não apenas perderia o cargo de ministro, mas também seria expulso do serviço público. Senhora Helena, a senhora é realmente brilhante. Helena não respondeu. Apenas olhou pela janela. O sol estava se pondo. O crepúsculo vermelho se espalhava sobre o mar. Como se o sangue estivesse manchando a água, uma cor vermelha vívida, Helena olhou para os documentos empilhados na mesa. Registros de sonegação, contas de laranjas, diploma falso, propina, provas da amante. Todos os crimes de sua sogra e de seu marido estavam contidos naqueles papéis. Com isso, ela poderia destruí-los completamente. Helena tirou as 3 notas de R, 100 dobradas do bolso. De tanto carregá-las por uma semana, as notas estavam ainda mais amassadas. Helena as colocou na palma da mão e as observou em silêncio. R$ 150. Disseram que era o pagamento pelos meus 3 anos, não é? A voz de Helena era baixa e fria. Eu disse que devolveria este dinheiro com juros. Promessa é dívida. Helena guardou as notas de volta no bolso e se levantou. Todos os preparativos estavam concluídos. Agora era só subir ao palco. Helena olhou para as fotos de sua sogra e de seu marido na parede. Esperem, está quase na hora. As pupilas de Helena, refletindo a luz do crepúsculo, ardiam em vermelho. Eram os olhos de um predador encurralando sua presa. Na noite de terça-feira, 3 dias antes da sabatina, um grande baile estava acontecendo no salão de um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. Era o baile de caridade da Sociedade Beneficente Orquídea. A Orquídea era um clube social de esposas da alta sociedade, conhecido como o mais influente de São Paulo. A anfitriã do baile de hoje era Odete. Odete vinha se preparando para este evento há meses. Com seu filho se tornando ministro, ela também se tornaria a mãe de um ministro, ascendendo ao topo da elite social. O baile de hoje era o prelúdio disso. Um tapete vermelho se estendia na entrada do salão. Sob a luz brilhante dos lustres, damas em vestidos de grife chegavam uma a uma. Colares de diamantes, brincos de esmeralda, broches de rubi. As joias brilhavam intensamente sob as luzes. Odete estava sentada na mesa de honra no centro do salão. Hoje, ela estava vestida de forma ainda mais extravagante. Um vestido de noite preto de uma famosa marca francesa com um colar de pérolas de 3 voltas no pescoço. Anéis de joias brilhavam em cada dedo e brincos de diamante balançavam em suas orelhas. O rosto de Odete estava cheio de orgulho. A nora que ela expulsou há uma semana já havia sido apagada de sua memória. Ela pensava que a ralé havia apenas voltado para seu lugar.
Na mente de Odete agora, apenas um futuro brilhante era imaginá-lo. Oh, dona Odete, a senhora está deslumbrante hoje. Uma dama se aproximou, elogiando-a. Odete sorriu elegantemente e assentiu. Haha, que exagero. Obrigada por ter vindo. Quando seu filho se tornar ministro, não se esqueça de nós? Claro, claro, não se preocupe. Odete levantou sua taça de champanhe com desenvoltura. Seu sorriso ia de orelha a orelha. Naquele momento ela se sentia o centro do universo. Foi então que aconteceu. Um murmúrio começou na entrada do salão. A princípio, ela não deu importância. Pensou que outra dama havia feito uma entrada espetacular, mas o murmúrio cresceu e logo se espalhou por todo o salão. Quem é? Ela? Nossa, olha aquele vestido. De onde será? Aquele colar? Não pode ser. De verdade? Pode? Odete virou a cabeça para olhar a entrada e seus olhos se arregalaram. Uma mulher caminhava pelo tapete vermelho. Um vestido cor de vinho que deixava os ombros à mostra lhe caía perfeitamente. E em seu pescoço, um colar de diamantes brilhava intensamente. Cabelos longos caíam elegantemente sobre seus ombros. E seus lábios, com batom vermelho, exibiam um leve sorriso. Todos os olhares estavam fixos nela. Mas o rosto era estranhamente familiar. Odete estreitou os olhos e olhou mais de perto. E por um instante sentiu como se seu coração fosse parar. Era Helena, a nora que ela havia expulsado há uma semana com R300 aparecendo ali e com uma aparência ainda mais glamourosa que a dela. A taça de champanhe escorregou da mão de Odete. Crash! A taça de vidro caiu no chão e se estilhaçou. Mas o som foi abafado pelo murmúrio e ninguém prestou atenção. Todos os olhares estavam fixos em Helena. Helena caminhou lentamente para dentro do salão. O som de seus saltos altos ecoava no chão de mármore. Cada passo era firme e confiante. A imagem da nora de cabeça baixa e avental de uma semana atrás havia desaparecido. Quem estava ali agora era a conselheira de sombras, Helena. Então algo surpreendente aconteceu. Algumas damas em um canto do salão viram Helena e se levantaram apressadamente. Elas se aproximaram de Helena e se curvaram profundamente. Nossa, senhora Helena, há quanto tempo! Senhora! Helena, onde a senhora esteve? Ficamos tão preocupadas por não conseguirmos contato. Os olhos de Odete se arregalaram ainda mais. Ela reconheceu as mulheres que a cumprimentavam. A esposa do presidente do maior grupo de agronegócio, a esposa de um barão da construção civil, a nora do presidente de um grupo financeiro. Eram as damas do mais alto escalão da Orquídea. E elas estavam se curvando para a mulher que havia sido sua nora. O que diabos estava acontecendo? Odete observava a cena, atordoada. Sua mente ficou em branco. Ela não conseguia entender. Porque a nora que ela desprezava por ser de família pobre estava recebendo tal tratamento? Helena trocou breves cumprimentos com as damas e caminhou lentamente em direção a Odete. A cada passo que ela se aproximava, o coração de Odete batia mais forte. Um sorriso enigmático pairava nos lábios de Helena. Um sorriso frio, afiado, como o de um predador observando sua presa. Helena parou em frente a Odete. Há quanto tempo, mamãe? A voz era suave, mas a frieza nela era inconfundível. Odete gaguejou, mas as palavras não saíam. O que você está fazendo aqui? Ela finalmente conseguiu dizer. Sua voz tremia. Helena olhou ao redor e respondeu. É o baile de caridade da Orquídea, não é? Eu também fui convidada. Convidada? Quem convidaria alguém como você? Odete elevou a voz. Mas não havia a mesma autoridade de antes. Pelo contrário, seu pânico era evidente. Naquele momento, alguém se aproximou por trás. Eu a convidei. Odete virou a cabeça e ficou chocada mais uma vez. Era a esposa do presidente do grupo de agronegócio, Asra, Lúcia Almeida, a figura mais influente da Orquídea. Lúcia, dona Odete parece que a senhora não conhecia a senhora Helena. A voz de Lúcia tinha um toque de sarcasmo. Odete perguntou, atordoada. Senhora, Helena? O que ela é?
Lúcia riu. Nossa, a senhora realmente não sabia? A senhora Helena é uma figura conhecida por todos no nosso meio. Ela foi a pessoa que gerenciou os segredos dos mais poderosos da política e da economia por 20 anos. O rosto de Odete ficou pálido. O quê? A principal gestora de crises da maior família empresarial do país, conhecida como a Conselheira de Sombras. Não há ninguém aqui que não tenha uma dívida com a senhora Helena. Lúcia disse, olhando ao redor do salão. De fato, várias damas estavam assentindo e fazendo um aceno de cabeça para Helena. Odete não podia acreditar. A nora que ela tratou como empregada e maltratou por 3 anos era, na verdade, uma pessoa mais poderosa do que qualquer um ali. A pessoa que ela desprezou por ser de família pobre era, na verdade, a conselheira de sombras que movia os bastidores do poder. As pernas de Odete começaram a tremer. Helena olhou para Odete e começou a falar lentamente. A senhora está surpresa, mamãe? Eu também estou. Vivermos juntas por 3 anos e nos conhecermos tão pouco. Você, por que você escondeu? Isso? Odete perguntou com a voz trêmula. Helena deu de ombros e respondeu. Eu não escondi, apenas não falei. A senhora também nunca perguntou. A senhora não tinha interesse no meu passado, só sabia que minha família era pobre. O rosto de Odete ficou vermelho. Era verdade. Odete só sabia que Helena era de uma família pobre. Ela nunca perguntou o que Helena fazia antes. Ela não tinha interesse. Apenas a desprezou e maltratou por sua origem humilde. As damas ao redor começaram a sussurrar. Nossa, aquela mulher é a sogra da... Senhora Helena? Não acredito. Ela tinha uma pessoa tão incrível como Nora e a maltratava? Sempre tem gente que tem olhos, mas não consegue ver uma joia. Os sussurros aumentaram. O rosto de Odete alternava entre vermelho e pálido. Onde estava a mulher que, até momentos atrás, se exibia como se fosse a rainha da alta sociedade? Helena deu mais um passo à frente. Mamãe, este baile está realmente esplêndido. Foi tudo preparado pela senhora, não é? Sim. Por quê? E aquelas joias para o leilão também? Os olhos de Odete se arregalaram. Em um canto do salão, as joias para o leilão de caridade estavam em exibição. Odete as havia preparado pessoalmente. O que tem elas? Os cantos dos lábios de Helena se curvaram lentamente para cima. Daqui a pouco tenho algo a dizer sobre isso, por favor. Espere um pouco. Helena disse isso e se virou. Ela caminhou entre as damas, cumprimentando aqui e ali. Todos se aproximavam de Helena primeiro e se curvavam. Para a Nora que Odete desprezou por 3 anos. Odete observava a cena, sentindo o queixo tremer. Algo estava errado. Muito errado. Mas o que ela poderia fazer agora? Odete forçou um sorriso e tentou manter a compostura. Mas Odete não sabia. A verdadeira tempestade ainda nem havia começado. Helena ficou em um canto do salão, segurando uma taça de champanhe. O líquido dourado na taça brilhava sob a luz dos lustres. Helena o observou e murmurou. Bem, agora começa. As pupilas de Helena brilhavam friamente. Esta noite, este salão de baile glamouroso se transformaria em um pandemônio. O baile estava no auge. Risadas e o tilintar de taças de champanhe ecoavam por todo o salão. As damas elogiavam as joias umas das outras, mergulhadas na socialização. Mas todos podiam sentir que a atmosfera havia mudado. Desde a chegada de Helena, o centro das atenções do baile havia mudado completamente. Odete foi relegada a um canto. As damas que até momentos atrás a cercavam com elogios, agora se aglomeravam em torno de Helena. O rosto de Odete estava tenso e a taça de champanhe em sua mão tremia sutilmente. Nesse momento, o mestre de cerimônias pegou o microfone. Senhoras e senhores, agora vamos começar o ponto alto da noite, o leilão de caridade. Em um canto do salão, em um expositor, joias deslumbrantes estavam em exibição. Um colar de diamantes, um broche de esmeralda, uma pulseira de safira. Todas foram especialmente preparadas por Odete para este baile. A expressão de Odete se iluminou um pouco.
Pelo menos com essas joias, ela estava confiante. Ela mesma havia escolhido e preparado as joias da mais alta qualidade. Se o leilão fosse um sucesso, talvez pudesse compensar um pouco a humilhação de hoje. O primeiro item do leilão é um colar de diamantes de 3 quilates. O lance, inicial é de R, 250 mil. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão. Um murmúrio percorreu as damas. Algumas estavam prestes a levantar a mão para dar lance. Foi nesse exato momento. Um momento, por favor. Uma voz calma, mas clara, atravessou o salão. Todos os olhares se voltaram para a dona da voz. Era Helena. Helena caminhou lentamente em direção ao expositor. O que você está fazendo? Odete gritou, alarmada. Um mau pressentimento percorreu seu corpo. Mas Helena, impassível, parou em frente ao expositor. Helena pegou o colar de diamantes. Sob a luz dos lustres, a joia brilhou. Helena o examinou de perto e balançou a cabeça lentamente. Tenho algo a informar a todos os presentes. A voz de Helena se espalhou silenciosamente. O salão ficou em silêncio instantaneamente. Todos prenderam a respiração, esperando as próximas palavras de Helena. Este diamante é falso. Por um instante, o salão congelou. O quê? Falso? O que ela quer dizer com isso? Um burburinho irrompeu. O rosto de Odete ficou branco como cera. O que você sabe sobre isso? Mentira! Que absurdo é esse? Odete gritou, correndo em sua direção, mas Helena calmamente levantou o colar. Trabalhei por 20 anos no círculo das famílias mais ricas e lidei com inúmeras joias. Distinguir o verdadeiro do falso é minha especialidade. Helena segurou o colar contra a luz. Um diamante verdadeiro, quando exposto à luz, dispersa a luz em um arco íris, mas este aqui apenas reflete uma luz branca. É uma zircônia cúbica clássica. Você pode comprar uma dessas no centro da cidade por R$500. Um suspiro de choque surgiu entre as damas. Nossa, é verdade? Isso não é fraude. O rosto de Odete ficou vermelho. Seus lábios tremiam. Isso é invenção sua? Eu mesma comprei essa joia em uma joalheria. Helena riu. É mesmo? Então vamos verificar as outras. Helena pegou as joias do expositor. Uma por uma. O broche de esmeralda, a pulseira de safira, os brincos de rubi. Ela verificou todos da mesma maneira. Este também é falso. Este também. E este também é falso. A voz fria de Helena ecoou pelo salão. O rosto de Odete agora estava cinzento. Mamãe, todas essas joias juntas não valem nem R$5.000. E a senhora ia vender. Las por centenas de milhares em um leilão de caridade. Vozes de indignação surgiram entre as damas. Ela é uma golpista. Ela tentou nos enganar. Nossa, que vergonha ter vindo a um baile como este. Odete encolheu-se sob a enxurrada de acusações. As mesmas damas que a elogiavam momentos atrás agora a encaravam com ódio. Não, eu também fui enganada. A joalheria me enganou. Odete se debateu. Mas ninguém acreditou nela. Helena olhou friamente para Odete e disse: Mamãe, assim como a senhora engana os outros com joias falsas, não se deve viver uma vida falsa. Mal ela terminou de falar, a grande tela na frente do salão se acendeu. A princípio, ninguém prestou atenção. Pensaram que seria um vídeo do baile, mas, no momento em que viram a imagem na tela, todo o salão ficou em choque. Era uma foto de um homem e uma mulher juntos em um quarto de hotel. O homem era Ricardo, o filho de Odete e candidato a ministro, e a mulher ao lado dele não, era sua esposa, Helena. Era outra mulher jovem e vestida de forma extravagante. O que é isso? Não é o candidato Ricardo, um candidato a ministro traindo a esposa. A foto não foi a única. Uma série de fotos passou pela tela. Os dois jantando em um restaurante em uma viagem ao exterior, fazendo compras em uma loja de grife. E, para finalizar, uma foto dos dois entrando numa cobertura de luxo.
O salão se tornou um pandemônio. Meu Deus, um candidato a ministro com uma amante. Quem é essa mulher? De que família ela é? Ele está acabado, completamente acabado. Odete olhou para a tela, congelada no lugar. Suas pernas fraquejaram e ela cambaleou. Se não tivesse se segurado em uma mesa próxima, teria desabado. Helena apontou para a tela e disse: aquela mulher é filha do presidente de um grupo empresarial de médio porte. Ela e meu marido estão juntos há mais de 2 anos. E aquela cobertura é um apartamento de R, 5 milhões no Leblon. Helena se virou para Odete. Mas o mais interessante é que o dinheiro para comprar o apartamento veio da sua conta de caixa 2. A senhora comprou a casa da amante do seu filho. Os joelhos de Odete cederam. Tum! Ela caiu no chão. Com o rosto pálido, ela olhou para a tela. Suas pupilas, sem foco, tremiam. Acabou. Um som como um gemido escapou dos lábios de Odete. As damas já estavam pegando seus celulares para tirar fotos. Era certo que este incidente tomaria a internet em poucas horas. O escândalo de adultério de um candidato a ministro. Um prato cheio para a imprensa. Helena olhou para Odete, caída no chão. Mamãe, há uma semana a senhora me disse que eu não tinha o seu nível, que eu não me encaixava na sua família. Helena se abaixou lentamente, ficando no mesmo nível dos olhos de Odete. Mas, mamãe, quem realmente não tem classe aqui? Odete não conseguiu responder. Não, ela não podia responder. Seus lábios tremiam, mas nenhuma palavra saía. Helena se levantou. Por hoje é só, mamãe. Mas isso é apenas o começo. Helena se virou e caminhou em direção à saída. As damas se separaram, abrindo caminho para ela. Como Moisés abrindo o Mar Vermelho, as pessoas se afastavam por onde Helena passava. Antes de sair do salão, Helena parou por um momento. Ela olhou para Odete por cima do ombro. A imagem de sua sogra, caída no chão e tremendo, entrou em seus olhos. Onde estava a mulher confiante que, há uma semana, atirou R, 300 nela com escárnio? Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Helena. Mamãe, eu não disse que devolveria aquele dinheiro com juros. Helena disse isso e saiu do salão. Atrás dela, o pandemônio continuava. Gritos, sussurros, o som de flashes de câmera, o baile glamouroso que Odete havia preparado com tanto esmero se transformou no pior pesadelo de sua vida. Helena saiu para o saguão do hotel e respirou fundo. O ar noturno encheu seus pulmões friamente, mas seu coração estranhamente estava aliviado. Era como se o nó que se acumulou em seu peito por 3 anos estivesse se desfazendo aos poucos, mas ainda não havia acabado. Amanhã, a imprensa publicaria as notícias. Depois de amanhã, o Ministério Público agiria. E em 3 dias, no dia da sabatina do Senado, todos os crimes de seu marido Ricardo seriam revelados ao mundo. Helena olhou para o céu noturno, um céu escuro, sem estrelas. Mas nos olhos de Helena era como se ela pudesse ver o amanhecer surgindo na escuridão. Falta só mais um passo. Helena sussurrou e caminhou para a escuridão. A lâmina da vingança agora estava apontada para o pescoço de seu marido. Na manhã seguinte, o país estava em polvorosa. O escândalo de adultério do candidato a ministro Ricardo dominou a internet. As fotos e vídeos tirados pelas damas que participaram do baile na noite anterior se espalharam instantaneamente. Nos portais de notícias do 1º ao 10º lugar dos assuntos mais comentados, todos eram palavras-chave relacionadas a Ricardo. Candidato a ministro adúltero, amante, cobertura de R, 5 milhões, caixa 2 da sogra, fraude de joias falsas. As notícias de última hora não paravam de surgir. As emissoras de televisão competiam para dar o furo de reportagem. Repórteres políticos corriam entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional para cobrir as reações. Ricardo estava na sala de estar de sua casa assistindo à televisão. Seu rosto estava pálido. O controle remoto em sua mão tremia. Não adiantava mudar de canal. Em todos eles, seu rosto aparecia.
O escândalo de adultério do candidato a ministro Ricardo está abalando o cenário político. A oposição já exige sua renúncia imediata. Sabe-se que ele presenteou sua amante com uma cobertura de luxo de 5 milhões? E há suspeitas de que a origem do dinheiro seja o caixa 2 de sua mãe. Ricardo atirou o controle remoto no chão. Droga! Como isso pôde acontecer? Mas o escândalo de adultério era apenas o começo. Às 10 da manhã, a Polícia Federal entrou em ação. Agentes invadiram o escritório e a casa de Ricardo simultaneamente. Um mandado de busca e apreensão havia sido emitido. Senhor Ricardo, o senhor está preso em flagrante por suspeita de corrupção passiva e abuso de poder. Um agente de terno preto disse friamente. Ricardo balançou a cabeça, incrédulo. O quê? Corrupção? Do que vocês estão falando? O senhor tem o direito de permanecer calado e o direito a um advogado. Mais detalhes serão investigados na delegacia. Os agentes agarraram os braços de Ricardo. Ele se debateu, mas foi inútil. As algemas fizeram um som frio ao se fecharem em seus pulsos. O que é isso? Quem vocês pensam que eu sou? Eu sou um candidato a ministro, Ricardo gritou, mas os agentes não piscaram. O senhor era um candidato a ministro, não é mais. Com essas palavras, o rosto de Ricardo se contorceu, arrastado para fora de casa. Ricardo se deparou com dezenas de câmeras esperando por ele. Flashes dispararam e repórteres estenderam seus microfones. Candidato, uma palavra sobre as suspeitas de corrupção. Sua relação com a amante é verdadeira? O senhor vai renunciar ao cargo de ministro? Ricardo, de cabeça baixa, entrou no carro da polícia. Sob a chuva de flashes, seu rosto estava completamente desfigurado. Apenas 2 dias atrás ele estava prestes a se tornar um ministro da República. Agora ele estava sendo levado algemado em um carro da polícia. E na mesma hora, em São Paulo, algo também acontecia. Em frente ao prédio de sua sogra, Odete, agentes da Receita Federal apareceram. Uma auditoria fiscal havia começado. Dona Odete, a senhora precisa ser interrogada por suspeita de uso de laranjas e sonegação de impostos na aquisição de imóveis. Odete encontrou os agentes no saguão do prédio. O choque do baile da noite anterior ainda não havia passado. Olheiras escuras se assentavam sob seus olhos e uma de suas mãos tremia constantemente. Auditoria fiscal? Que auditoria fiscal? Vamos investigar todas as suas transações imobiliárias dos últimos 15 anos. Por favor, coopere. Os agentes disseram friamente. As pernas de Odete fraquejaram e ela se apoiou na parede. Como se a humilhação do baile da noite anterior não fosse suficiente. Agora, uma auditoria fiscal. Em um único dia, tudo estava desmoronando. À tarde, a situação piorou. Avisos de penhora foram colados nos 3 prédios de Odete. Seus bens foram congelados por suspeita de sonegação. Os inquilinos murmuravam, ansiosos, e os administradores dos prédios corriam de um lado para o outro. Como isso pôde acontecer? Como? Odete desabou em frente ao prédio, chorando. Os transeuntes sussurravam e observavam. Aquela é a mulher da fraude das joias falsas. O filho dela era candidato a ministro, mas foi pego recebendo propina. Bem feito, quem vive assim uma hora paga. Os olhares das pessoas eram cortantes. Odete não conseguia levantar a cabeça. Ao anoitecer, o celular de Odete tocou. Ao ver o nome na tela, Odete hesitou por um momento. Era o alto funcionário da Receita Federal que ela conhecia. A pessoa que a havia protegido de auditorias fiscais. Odete atendeu o telefone com as mãos trêmulas. Alô, Dr. Carlos? Uma voz fria veio do outro lado da linha. Dona Odete, não posso mais ajudá-la. O quê? O que o senhor quer dizer com isso? Dr. Carlos, nós nos demos tão bem até agora. E tudo que eu lhe dei. É por isso que estou ligando com antecedência. De agora em diante, não me ligue mais neste número. Dr. Carlos. Tu. A ligação foi encerrada. Odete olhou para o celular.
incrédula, e freneticamente começou a discar outros números: advogados, assessores de deputados, parceiros de negócios, pessoas com quem ela havia mantido relações através de subornos. Mas o resultado foi o mesmo. Sinto muito, Dona Odete. Eu também não posso fazer nada. A situação é o que é. Por favor, evite o contato. De agora em diante, vamos fingir que não nos conhecemos. Um por um, todos lhe viraram as costas. Odete atirou o celular no chão. A tela se estilhaçou. Traidores. Depois de tudo, o que eu dei a vocês? Odete gritou. Mas não adiantou. Quando o poder desapareceu, as pessoas que parasitavam esse poder também desapareceram. O mundo era assim, implacável. Enquanto isso, Ricardo, que foi levado para a delegacia, enfrentava uma situação semelhante. Na sala de interrogatório, Ricardo pedia constantemente por seu advogado. O advogado de um famoso escritório de advocacia que sempre o protegeu, mas ele não conseguia contato. Finalmente, quando conseguiu falar com ele, o que ouviu foi chocante. Sinto muito, candidato. Nosso escritório não pode assumir este caso. O quê? Depois de todos os honorários que paguei a vocês. É por isso que estou dizendo. Seria melhor o senhor procurar outro advogado. A ligação foi encerrada. Ricardo desabou na cadeira da sala de interrogatório. Suas mãos tremiam. Apenas alguns dias atrás, ele era um homem de poder em ascensão. O cargo de ministro estava ao seu alcance e ele planejava se casar com a filha de um empresário para obter ainda mais poder. E agora? Sua candidatura foi revogada, ele foi preso em flagrante e estava sendo interrogado. Sozinho, sem advogado. Tudo desmoronou em um único dia. O rosto de uma pessoa surgiu na mente de Ricardo. Helena, a esposa que ele expulsou há uma semana. Quando sua mãe atirou os R-300, ele apenas desviou o olhar. Ele se lembrou do olhar de Helena naquele momento. Um olhar frio e gélido. Na época ele não sabia que era o olhar de alguém jurando vingança. Helena, foi você que fez isso. Ricardo cerrou os dentes. Mas o que ele poderia fazer agora? Tudo já estava acabado. Naquela noite, o noticiário anunciou a renúncia do candidato a ministro em um boletim de última hora. O candidato a ministro, Ricardo, finalmente renunciou à sua candidatura. O Ministério Público informou que solicitará um mandado de prisão preventiva por suspeita de corrupção passiva e falsificação de diploma. A voz do âncora relatava o incidente com calma. Na tela, aparecia a imagem de Ricardo algemado e de cabeça baixa. Na velha casa de 2 andares em Angra dos Reis, Helena assistia ao noticiário. A escuridão descia lá fora e o som das ondas podia ser ouvido ao longe. Helena observou a imagem de seu marido na televisão e pegou sua xícara de chá. O chá quente desceu por sua garganta. A primeira fase da vingança estava completa. Seu marido foi preso e sua sogra perdeu sua fortuna. O poder e as conexões que o cercavam desapareceram da noite para o dia, mas ainda não havia acabado. Naquele momento, o celular de Helena tocou. Ao olhar para a tela, viu que era seu marido, Ricardo. Ele devia estar ligando durante o interrogatório. Helena olhou para a tela por um momento e atendeu a chamada. Alô? A voz de Helena era calma. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Ricardo soou. Helena, sou eu. Por favor, me ajude. Se você intervir, pode parar tudo isso. Por favor. Helena ouviu em silêncio. A voz de Ricardo se tornou cada vez mais patética. Eu errei. Vamos recomeçar? Sim? Eu te perdoo por tudo? Então, por favor. Os cantos dos lábios de Helena se curvaram levemente. Me perdoa? Sim, eu te perdoo por tudo. Então... Helena o interrompeu. Você está enganado. As palavras de Ricardo pararam. Helena continuou friamente. Quem precisa pedir perdão é você. E o meu marido, Ricardo, morreu há uma semana. Helena, não me ligue mais. Helena disse isso e desligou. Ela colocou o celular na mesa e olhou para a escuridão lá fora. Causa e efeito. Quem comete crimes deve ser punido. Helena respirou fundo.
O peso em seu peito parecia um pouco mais leve, mas ainda faltava uma coisa: os R$300. Ela precisava devolver aquele dinheiro. Helena tirou as notas amassadas do bolso. As 3 notas de R$100 que ela carregou por mais de uma semana. Está quase na hora. Helena sussurrou, olhando para as notas. O dia do julgamento final estava se aproximando. Mais uma semana se passou. O marido, Ricardo, foi libertado sob fiança e aguardava o julgamento. As acusações de corrupção passiva, abuso de poder e falsificação de diploma foram todas confirmadas. E os jornais noticiavam diariamente que ele enfrentaria uma pena de mais de 10 anos de prisão. A queda espetacular do outrora glamouroso candidato a ministro tornou-se um espetáculo para toda a nação. A situação da sogra Odete não era diferente. Seus 3 prédios em São Paulo foram todos penhorados e a multa por sonegação de impostos somava milhões. Com todos os seus bens em nome de laranjas, também expostos, não lhe restou nada. Da noite para o dia, ela passou de nova rica a indigente. Naquela tarde, chovia em Angra dos Reis. Helena estava sentada perto da janela, observando a chuva. Com uma xícara de chá nas mãos, ela olhava fixamente para fora. A vingança estava completa, mas um canto de seu coração ainda parecia vazio. Então, alguém bateu na porta da frente. Toque, toque. Uma batida urgente e áspera. Helena se levantou lentamente e foi até a porta. Ao abrir, 2 pessoas estavam paradas na chuva. Eram sua sogra, Odete, e seu marido, Ricardo. Helena estreitou os olhos. A aparência glamourosa dos dois, de apenas uma semana atrás, havia desaparecido. O cabelo de Odete estava encharcado de chuva e caído. Seu rosto, sem maquiagem, estava profundamente vincado, e olheiras escuras se assentavam sob seus olhos. As roupas que ela usava estavam amassadas e sujas. Era difícil acreditar que era a mesma mulher que há uma semana se exibia em um vestido de grife no baile. Ricardo estava em pior estado. Não se sabia como ele havia saído da prisão, mas seu rosto estava completamente acabado. Ele havia emagrecido tanto que suas maçãs do rosto se projetavam e seus olhos estavam injetados e vermelhos. A imponência do outrora bem-sucedido, alto funcionário do governo, havia desaparecido. Helena se apoiou no batente da porta e olhou para os dois. O que querem? Sua voz era calma, nem fria, nem calorosa, apenas indiferente. Odete foi a primeira a falar. Sua voz estava rouca. Helena, a sogra que em 3 anos nunca a havia chamado pelo nome. Sempre a chamava de ei, você, aquela coisa. E essa pessoa estava chamando seu nome pela primeira vez. Por favor, nos ajude. Não temos mais ninguém para nos ajudar. A voz de Odete tremeu. E lentamente ela se ajoelhou. Seus joelhos tocaram o chão de concreto molhado pela chuva. Eu errei. Fui muito cruel com você por 3 anos. Por favor, me perdoe só desta vez. A cabeça de Odete se curvou em direção ao chão. Sua testa quase tocou o chão molhado. Helena observou a cena sem expressão. Ricardo também se ajoelhou ao lado dela. Helena, o que você quer? Eu faço qualquer coisa. Por favor, me salve. Se continuar assim, vou apodrecer 10 anos na prisão. Lágrimas escorreram dos olhos de Ricardo. O homem que antes tratava sua esposa como uma serva, a traía como uma amante e planejava se divorciar por um casamento mais vantajoso. Esse homem estava agora de joelhos na chuva, chorando. Helena olhou de um para o outro. As memórias de 3 anos atrás passaram por sua mente. O dia em que ela se casou naquela família, sonhando com uma felicidade comum. Ela queria se tornar parte da família de seu amado e se dedicou de coração, cozinhando de madrugada, lavando roupa, limpando a casa. Mesmo com as mãos rachadas e os joelhos machucados, ela nunca reclamou. Mas o que ela recebeu em troca? Essa comida tem cheiro de pobreza. Você não tem o nosso nível. Não se encaixa na nossa família. Este é o pagamento pelos seus 3 anos de serviço.
os R, 300 atirados em seu rosto e às costas de seu marido, que apenas observava. Helena lentamente colocou a mão no bolso. As 3 notas de R, sem que ela carregou por 2 semanas, tocaram seus dedos. Amassadas e gastas, o papel estava quase se desfazendo. Helena tirou o dinheiro. Os olhos de Odete se fixaram no dinheiro. Isso é. A senhora se lembra, mamãe? A voz de Helena era baixa e calma. 2 semanas atrás, a senhora tirou esse dinheiro no meu rosto. Disse que era o pagamento pelos meus 3 anos de serviço. O rosto de Odete ficou pálido. Ela se lembrou. A senhora se lembra do que eu disse então? Que devolveria com juros. Helena se abaixou lentamente, ficando no nível dos olhos de Odete. Os juros. Seus 3 prédios. Esses são os juros. É o suficiente? Não é. Os olhos de Odete se arregalaram. Seus lábios tremeram. Helena abriu as 3 notas de R, 100 na frente do rosto de Odete. E este é o principal. Helena soltou a mão. As 3 notas flutuaram no ar e caíram sobre o rosto de Odete. Uma na testa, uma no nariz e uma no joelho. As notas molhadas pela chuva grudaram em sua pele. Odete não se moveu. Com a cabeça baixa, apenas seus ombros tremiam. Não se sabia se ela estava chorando ou rindo. Helena se levantou e olhou para Ricardo. E você? Ricardo levantou a cabeça. Seu rosto era uma mistura de lágrimas e chuva. Eu não tenho nada para te devolver, porque em 3 anos não recebi nada de você. O rosto de Ricardo se contorceu. Helena, por favor. O que você me deu foi apenas indiferença e traição. Então vou te devolver exatamente isso, Helena disse friamente. De agora em diante, não me importa o que aconteça com você na prisão. Assim como você não se importou comigo por 3 anos. A cabeça de Ricardo caiu sem forças. Ele não conseguia mais dizer nada. Helena olhou para os dois uma última vez. A sogra e o marido ajoelhados na chuva. As pessoas que há 1 semana a expulsaram como um cachorro. Agora eles imploravam por suas vidas. Mas no coração de Helena não havia emoção, nem pena, nem raiva, nem tristeza. Apenas um vazio de indiferença preenchia seu peito. E, talvez, essa fosse a vingança mais aterrorizante. Helena abriu a boca. Use este dinheiro para ir a um spa. Lave um pouco essa sua ganância suja. Odete levantou a cabeça. Seu rosto estava coberto de lágrimas e chuva. O que cheirava mal não era minha comida. Era a podridão dentro de vocês. Desde o início. Com essas palavras, Helena se virou. A porta da frente se fechou. Bum! O som pesado ecoou entre a chuva. Do lado de fora, os dois continuavam ajoelhados. A chuva continuava a encharcar suas costas. Mas a porta não se abriu novamente. Helena voltou para a janela e se sentou. Ela pegou a xícara de chá fria e tomou um gole. O sabor amargo desceu por sua garganta. Lá fora, a chuva ficava mais forte. Helena, ouvindo o som da chuva, fechou os olhos. Os 3 anos de tristeza, raiva, desejo de vingança, tudo parecia ser lavado pela chuva. Agora realmente havia acabado. Helena respirou fundo. Era como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Agora eu também preciso viver para mim. Helena sussurrou. O som da chuva envolveu sua voz suavemente. A vingança havia terminado e um novo começo a aguardava. 1 mês se passou. Uma brisa quente de primavera soprava em Angra dos Reis. Gaivotas voavam sobre o mar e o cheiro de peixe na brasa se espalhava pelo porto. O frio do inverno recuou e o mundo estava se aquecendo aos poucos. O coração de Helena também. A velha casa de 2 andares havia mudado muito em 1 mês. A tinta descascada foi refeita e o portão enferrujado foi substituído por um novo. Pequenos vasos de plantas foram colocados no jardim e neles, flores da primavera desabrochavam. Helena estava no jardim regando as plantas. O sol aquecia seus ombros. Um sorriso sereno pairava em seu rosto. A expressão fria e afiada de 1 mês atrás havia desaparecido, dando lugar a um rosto suave e gentil. Então ouviu-se o som do portão se abrindo. Senhora Helena, a senhora está aí? Era o senhor Almeida. Helena largou o regador e foi receber o convidado.
entre: Senhor Almeida, a que devo a visita? Vim apenas ver como a senhora está. O senhor Almeida sorriu radiantemente. Os dois se sentaram em uma pequena mesa no jardim. Helena serviu um chá quente. Como tem passado ultimamente? Perguntou o senhor Almeida. Helena, segurando a xícara, respondeu: apenas vivendo tranquilamente, cuidando das flores, lendo livros, de forma comum. De forma comum, hein? O senhor Almeida assentiu. Eu sei o quanto a senhora sofreu. Agora precisa descansar. Helena sorriu e balançou a cabeça. Não vou apenas descansar. Pretendo começar algo novo. Algo novo? Os olhos do senhor Almeida brilharam de curiosidade. Helena olhou para o mar e continuou. Por 20 anos, resolvi os problemas dos poderosos da política e da economia, mas eram todos problemas de gente grande. Agora, quero fazer algo diferente. Algo diferente? Quero ajudar pessoas injustiçadas. A voz de Helena era calma, mas continha uma firme determinação. No mundo, há muitas pessoas como eu que sofrem injustiças e não podem fazer nada. Pessoas sem dinheiro, sem poder, que não sabem a quem recorrer. Helena pousou a xícara. Quero resolver os problemas dessas pessoas com minhas conexões e minhas habilidades. A emoção se espalhou pelo rosto do senhor Almeida. Senhora Helena, a senhora é realmente incrível. A maioria das pessoas, depois de se vingar, apenas relaxaria e viveria confortavelmente. Helena balançou a cabeça. Eu também pensei assim. Pensei que me sentiria aliviada depois da vingança. Mas quando tudo acabou, um canto do meu coração ficou vazio. Helena olhou para as flores no jardim. Então, eu pensei, por que eu tenho essa habilidade apenas para me vingar? Acho que não. Acho que a tenho para ajudar pessoas indefesas como eu. O senhor Almeida sentiu profundamente. Nesse caso, eu a ajudarei. Se precisar de qualquer coisa, é só dizer. Obrigada, senhor Almeida. Mas desta vez, quero tentar com minhas próprias forças. Helena sorriu. Naquela noite, Helena sentou-se na sala de estar e abriu o caderno de capa de couro preta. O caderno onde ela registrou os segredos dos poderosos por 20 anos. Nomes, datas, incidentes preenchiam cada página. Com este caderno, ela poderia abalar o Brasil. Helena virou as páginas, uma por uma. Inúmeras memórias passaram por sua mente. Os dias em que ela corria a noite toda para resolver problemas, os momentos em que recebia a gratidão curvada dos poderosos. Naquela época, Helena era uma sombra que trabalhava silenciosamente por trás das pessoas brilhantes, mas agora era diferente. Helena fechou o caderno e se levantou. Ela foi para o jardim e acendeu fogo em uma pequena lareira externa. Chamas alaranjadas começaram a arder. Helena olhou para o caderno por um momento. Queimar este caderno significava romper completamente com o passado. Era uma declaração de que ela não viveria mais como a conselheira de sombras. Helena respirou fundo e jogou o caderno no fogo. As chamas lamberam o papel. A capa de couro preta encolheu e as páginas se transformaram em cinzas. 20 anos de segredos se tornaram fumaça e subiram para o céu noturno. Helena observou as chamas e sorriu. Seu peito estava aliviado. Era como se o fardo pesado que a oprimia finalmente tivesse desaparecido. Uma semana depois, uma pequena placa foi pendurada em uma esquina de Angra dos Reis. Consultoria Helena. Uma placa simples, nada extravagante. Mas o que acontecia lá dentro não era nada simples. A primeira cliente foi uma senhora idosa da vizinhança. Ela chorava dizendo que havia transferido todos os seus bens para o filho, que depois a abandonou em um asilo. Helena segurou a mão da senhora e ouviu sua história. E alguns dias depois, a senhora pôde voltar para sua casa. Os segundos clientes foram um jovem casal. Eles estavam desesperados, dizendo que haviam perdido todas as suas economias em um golpe. Helena usou suas conexões para encontrar o golpista, e o casal conseguiu seu dinheiro de volta. O terceiro, o quarto, o quinto cliente, todos foram iguais. Helena ouviu suas histórias e resolveu seus problemas. Ela não cobrava dinheiro.
Apenas recebia comida ou itens de primeira necessidade de pessoas com melhores condições. A notícia se espalhou rapidamente que uma pessoa incrível vivia em Angra dos Reis, que se você sofresse uma injustiça deveria procurá-la, que ela resolvia problemas que nem a polícia nem os advogados conseguiam resolver. Helena ficou culpada, mas não era cansativo. Pelo contrário, cada dia era gratificante. Poder ajudar alguém, poder enxugar as lágrimas de alguém. Isso era a maior alegria para Helena. Uma noite, Helena sentou-se no quebra-mar do porto, observando o pôr do sol. O sol vermelho descia lentamente sobre o mar. O céu se tingia de laranja, rosa e roxo. Gaivotas voavam em direção ao crepúsculo, emitindo seus sons. Helena respirou fundo. O cheiro do mar encheu seus pulmões. A brisa salgada e fresca bagunçou seus cabelos. De repente, ela se lembrou dos tempos passados. Os dias em que viveu como a sombra de uma família bilionária por 20 anos, os dias em que se casou sonhando com uma felicidade comum, os 3 anos de maus tratos e desprezo. A noite em que foi expulsa com R, 300 atirados em seu rosto e o último mês correndo atrás da vingança. Foi uma vida turbulenta, mas sem arrependimentos. Porque foi por causa de todo aquele tempo que ela se tornou quem era agora. Helena sorriu. No passado, ela foi a nora de alguém, a esposa de alguém, a assistente de alguém, a sombra de alguém. Ela sempre viveu atrás de outras pessoas, para outras pessoas. Mas agora era diferente. Agora, Helena era apenas Helena. Não a nora de ninguém, não a esposa de ninguém, não a sombra de ninguém. Apenas Helena. A Helena que administrava uma consultoria em Angra dos Reis e ajudava pessoas injustiçadas. Essa era a vida mais perfumada. O sol desapareceu sob o mar. Estrelas começaram a aparecer no céu, uma por uma. Helena se levantou e foi para casa. Caminhando pela viela, ela cantarolava. Ela nem se lembrava da última vez que havia cantado assim. Ao chegar em casa, alguém estava parado em frente ao portão. Era a senhora idosa da vizinhança, segurando um pequeno vaso de plantas. A mesma senhora cujo problema com o filho ela havia resolvido na semana anterior. Senhora Helena, esta plantinha é do meu jardim. Trouxe como um pequeno agradecimento, a senhora estendeu o vaso timidamente. No pequeno vaso, um ipê, amarelo em miniatura, florescia. Helena sorriu radiantemente e pegou o vaso. Obrigada, senhora. Vou cuidar bem dela. Depois que a senhora foi embora, Helena colocou o vaso no jardim. O pequeno ipê amarelo balançava com a brisa. Helena olhou para a flor e pensou: isto é felicidade. Não era algo grandioso. Não precisava de vestidos glamourosos, colares de diamantes ou poder. Apenas viver assim, de forma simples, ajudando alguém e recebendo a gratidão de alguém. Isso era a verdadeira felicidade. Helena ficou no jardim e olhou para o céu noturno. As estrelas brilhavam, como se a estivessem abençoando. Helena sussurrou: viver não como a nora de alguém, nem a esposa de alguém, mas apenas como eu, Helena. Este é o momento mais perfumado da minha vida. O vento soprou, bagunçando os cabelos de Helena. O perfume sutil das flores foi levado pelo vento. A nova história de Helena estava apenas começando. Se a história de hoje ressoou em seu coração, mesmo que minimamente, sinta-se à vontade para voltar aqui de vez em quando. Se tiver um momento, deixe uma palavra de carinho para a protagonista da história. Esse gesto pode dar a alguém a força para enfrentar o amanhã. Eu torço sinceramente pelo seu hoje e pelo seu amanhã. Aqui foi o Sogra e Nora, obrigado.